A paz do Senhor a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula do Centro de Treinamento Barak. Eu sou o tio Rogério, pastor da Primeira Igreja de Crianças em Campinas, e nós estamos conversando sobre planejamento pedagógico no Ministério Infantil. Na aula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a importância do planejamento pedagógico dentro do Ministério Infantil e quais são os elementos que um planejamento pedagógico deve ter. Então você, meu irmão, você, minha irmã, que está trabalhando no Ministério Infantil e está se aprofundando nesse assunto sobre planejamento pedagógico, se você não viu, nós gravamos já uma videoaula falando o que é o planejamento pedagógico, assista essa aula. Lembrando também, se você não se inscreveu no canal, se inscreva, deixa o teu like, coloque o teu comentário, torne o nosso canal mais relevante, então nos ajude a levar esse conhecimento a outros irmãos e irmãs. E também compartilhe esse vídeo, compartilhe com teus amigos, você tem toda a liberdade de compartilhar essa videoaula. Nós vamos conversar um pouquinho sobre a importância do planejamento pedagógico. Uma das coisas muito importantes na área do ensino infantil é um planejamento daquilo que vai ser ensinado para as crianças. Então é muito importante esse planejamento, o que nós vamos ensinar para nossas crianças nesse trimestre, o que nós vamos ensinar para nossas crianças durante o ano. Então esse planejamento, esse documento com aquilo que vai ser ensinado, a maneira que isso vai ser ensinada, é muito importante dentro do Ministério Infantil. Algumas igrejas grandes têm algumas revistas, têm alguns roteiros, já fazem isso, mas algumas igrejas menores ainda não têm esse planejamento. Talvez na tua igreja ainda não tem, você está começando a implantar esse trabalho, então isso é muito importante. Pastor, mas vai gastar tempo, eu vou demorar muito para fazer isso. Por que é importante então fazer um planejamento pedagógico? Primeiro, ele ajuda na organização do ano letivo. Então você vai conseguir organizar o ano letivo da igreja. Então o que vai ser ensinado durante o ano? Então as aulas, o que vai ser ensinado, quem vai dar as aulas, quando essas aulas vão acontecer. Então você consegue fazer toda essa organização do ano letivo. Outra coisa importante, a data das comemorações, algumas comemorações importantes para não passar em branco. Tem aquelas comemorações que são comuns, Dia das Mães, Dia dos Pais, mas de repente o Dia da Bíblia, o Dia de Missão. Então você vai fazer essa organização, colocar dentro do calendário toda essa parte de organização mesmo. Então ele é importante por isso, você vai organizar o ano letivo. Outra coisa importante, quando vai começar o ano letivo da igreja, quando ele vai terminar, se vai ter intervalo, se vai ter férias em julho, se vai ter férias em dezembro, então toda essa organização. Então, primeira coisa é importante por causa da organização. Tome cuidado, fuja da improvisação, aquilo lá que der a gente faz. Infelizmente, dentro das igrejas, nós estamos vendo as crianças a cada dia mais distante da Bíblia, distante do conhecimento da palavra de Deus. Por quê, pastor? Por falta de organização. Então, o planejamento pedagógico é importante porque ele vai organizar todo o ano letivo, todo o ano de ensino bíblico para as crianças dentro da igreja. Então, essa é a primeira coisa, importância, porque é organização. Segundo ponto importante, ele vai facilitar a vida dos professores. Então, quando o professor ele sabe o que ele vai ministrar no trimestre, ele já tem as aulas, o tema que vai ser, aquilo que vai ser ensinado, então isso é importante. De repente ele está vendo uma reportagem, isso daí é interessante para a minha aula. De repente ele vê um visual, ele vê uma dinâmica, uma atividade, ele já vai se organizando. Então é muito importante o planejamento pedagógico também para a organização dos professores, para que eles possam se organizar. De repente ele sabe, domingo eu não tenho aula, eu posso fazer alguma coisa com a família. Domingo que vem eu já não posso porque eu tenho aula. Então facilita a vida dos professores. Infelizmente, dentro do Ministério Infantil é muito comum o professor não saber a aula que vai dar. De repente ele não sabe se está na escala ou não está na escala. Então essa organização do professor ajuda muito o planejamento pedagógico. Outra coisa importante,
ele facilita a solução de problemas e dificuldades. Então, de repente, dentro da sala de aula, o professor está com dificuldade com uma criança, está tendo dificuldade no ensino. Então, quando há um planejamento pedagógico, vai ter um momento de sentar, de ouvir o professor, de ver as dificuldades que ele está tendo, muitas vezes ter ações de correção. Olha, nós estamos tendo essa dificuldade, nós vamos adotar essa ação para corrigir essa dificuldade. Então, todos os problemas que vão aparecer, todas as dificuldades que vão aparecer, quando eu estou organizado, já tenho um plano de ação para corrigir aquela dificuldade, se torna mais fácil. Então, é muito bom você compreender isso. Pastor, por que planejamento pedagógico é importante? Primeiro, organização do ano letivo. Segundo, facilitar a vida do professor para ele poder se organizar, para ele fazer a aula melhor, trazer melhor conteúdo. E terceiro, os problemas que vão aparecer, as dificuldades que vão vir, isso vai acontecer, não pensa, pode acontecer, não, vão acontecer, nós vamos ter ações efetivas de correção para a melhora do ensino das crianças. Então, por isso que é importante ter o planejamento pedagógico. Invista tempo, gasta tempo e faça um bom planejamento pedagógico para o Ministério Infantil da tua igreja. Pastor, o que precisa ter? Quais são os elementos de um planejamento pedagógico? Primeiro elemento, objetivo ou tema do ano letivo, do trimestre, do semestre. Eu preciso ter um objetivo ou um tema. O que seria isso? Aquilo que eu quero que as crianças aprendam, aquilo que eu quero ensinar para as minhas crianças durante o trimestre, durante o semestre ou durante o ano. Você pode fazer um tema geral para o ano todo e dividindo em tópico. A cada 3 meses nós vamos abordar essa parte, depois essa, depois essa. Você pode fazer isso, ou planejar por trimestre, por semestre. Você escolhe a melhor maneira de fazer isso. Mas lembre-se, eu tenho de ter um objetivo, para onde eu estou indo, por onde eu estou conduzindo as crianças na área do conhecimento bíblico, do conhecimento da palavra de Deus, da vida cristã prática, onde eu quero que eles cheguem. Então esse objetivo precisa estar claro. Pastor, esse objetivo que eu quero ensinar para as crianças, ele pode ser de que tipo? De 3 tipos. Objetivo espiritual. Então, o que eu quero que a criança aprenda na área espiritual? Que ela conheça melhor a doutrina da salvação, que ela desenvolva a oração diária, que ela tenha o desejo de evangelizar outras crianças. Então, esses são os objetivos espirituais, você pode colocar. Nós temos também objetivos sociais, o que eu quero na área social, que a criança se desperte para ajudar a comunidade, que ela respeite os professores na sala de aula, que ela respeite os pais. Então tudo isso é objetivo social, então eu vou trabalhar com esses objetivos sociais também. Então no meu planejamento pedagógico eu posso pensar, no primeiro trimestre eu vou trabalhar a área espiritual, no segundo a área social e depois eu posso trabalhar nesse objetivo a área pessoal. Então a minha criança é tímida, ela é insegura, então eu vou desenvolver ela para vencer a insegurança. Nós estamos vendo muito problema de ansiedade na infância, então eu vou trabalhar para ela vencer a ansiedade. Eu vou trabalhar a autovalorização, que ela se sinta valorizada, que ela entenda que ela tem um valor. Então eu vou trabalhar o indivíduo, ou vou desenvolver um talento que ele tem. Então esses são objetivos pessoais. Então todo planejamento pedagógico no Ministério Infantil, ele tem de ter um objetivo, aquilo que eu quero atingir, aonde eu quero chegar com as minhas crianças e o que eu vou ensinar para elas através desse objetivo pedagógico. Então isso é importante. Segunda coisa, ele precisa ter o conteúdo. Então o planejamento pedagógico, ele vai ter o conteúdo. Olha, eu quero ensinar o amor ao próximo. Então na primeira aula eu vou ensinar o que é amor. Na segunda aula eu vou mostrar que a Bíblia manda amar o próximo. Na terceira aula eu vou ensinar a criança como amar o próximo. Na quarta aula eu vou mostrar os benefícios de amar o próximo. Então ela precisa ter o conteúdo. Não adianta eu colocar um tema, olha, a gente vai trabalhar o amor ao próximo,
e deixar os professores perdidos. Então você precisa ter o conteúdo, aula 1, aula 2, aula 3, aula 4, de repente quem vai dar essas aulas, colocar ali o professor escalado para dar aquela aula. Quanto mais detalhado, quanto mais informação nesse planejamento de conteúdo, vai ser muito bom para ajudar o teu professor. Pastor, eu preciso colocar a leitura bíblica, eu preciso colocar a história que ele vai contar. Se conseguir, se puder, faça. E se não puder, se o teu professor está habilitado para isso, são professores maduros, deixa eles desenvolverem a aula. Mas o tema das aulas, do conteúdo, deve ser colocado. Então ele precisa ter objetivo, conteúdo, as aulas que vão ser dadas, com temáticas, o dia que essas aulas vão ser dadas. Ela precisa ter o planejamento, a metodologia. Eu vou trabalhar o amor ao próximo. Então, de que maneira eu vou trabalhar o amor ao próximo? Vou ter uma classe todo domingo ensinando a Bíblia para as crianças. Primeira maneira, eu vou ter a cada 2 meses um culto infantil dentro da igreja que vai falar do amor ao próximo. Segunda metodologia, eu vou fazer uma atividade prática, ir com as crianças na rua, arrecadar alimento ou distribuir alimentos. Então é outra metodologia. Então, de que maneira esse tema vai ser trabalhado? Então você precisa definir se vai ser por aulas, se essa aula vai ter teatro, se essa aula vai ter visual, se essa aula vai ser uma palestra. Então eu preciso ter essa metodologia de que maneira aquilo que nós estamos propondo vai ser colocado diante das crianças. Outra coisa, os recursos, o que nós vamos usar. Então nós vamos usar visuais, nós vamos usar um desenho, nós vamos usar um filme bíblico, nós vamos usar uma peça teatral. Então qual é o recurso que eu vou usar para ministrar essas crianças? Outra coisa importante, avaliações. Então, o meu objetivo é ensinar o amor ao próximo. Será que eu estou atingindo esse objetivo? Será que as crianças estão entendendo? Então, eu preciso elaborar avaliações. Essas avaliações, ela podem ser com respeito às crianças, o conhecimento que elas estão adquirindo, concernendo aos professores, eles estão conseguindo desenvolver, estão tendo dificuldade. Essas avaliações, ela pode ser colocada a cada mês, ou cada 2 meses, ou no final de todo o projeto pedagógico, mas precisa fazer essas avaliações. E por fim, ações de correção. Então aquilo que deu errado, aquilo que nós tivemos dificuldade de desenvolver, como vamos corrigir isso? Então é importante isso. Então o planejamento pedagógico, ele tem de ter objetivo, aquilo que eu vou ensinar, ele tem de ter conteúdo. Então todas as aulas que vão ser lecionadas, quando elas vão ser lecionadas, precisa ter a metodologia, de que maneira eu vou fazer isso, os recursos que eu vou usar para que isso aconteça, as ações de avaliação, como é que eu vou avaliar as crianças, e por fim, ações de correção. Se você está vendo essa aula, ainda não se inscreveu nesse curso, o link está aqui embaixo, se inscreva no curso. Se não se inscreveu, se inscreva no nosso canal, deixa o teu like, o teu comentário. Se ficou alguma dúvida, o WhatsApp 19 981 16 80 12. O Centro de Treinamento Barak é especializado na evangelização e discipulado de crianças. Quer um curso que vai mudar a tua vida, vai te dar muito conhecimento prático, não só conhecimento teórico? Entre em contato conosco, WhatsApp 19 981 16 80 12, e diz: pastor, eu quero fazer um curso do Centro de Treinamento Barak. Fique na paz do Senhor, amém.